Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. VINO11, o VINO11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de tijolos, ele é um fundo imobiliário do setor de lajes, daqueles prédios, né? Esse é um fundo que foi lançado em novembro de 2019, é um fundo de base 63, a base esquisita, né? Vinci é a gestora, Mandato Renda, e ele possui uma liquidez muito alta. Ou seja, ele está negociando uma média de quase 1 milhão por dia, ele negocia em média 920 mil por dia. É um fundo para investidor em geral. Tem nota 4 de 5 no site, faz parte do IFIX com 0,72% e ele conta atualmente com mais de 16 milhões e 500 mil cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado a um PVP de 0,75. Isso significa que ele está com 25% de desconto. Note, ele tem um valor atual de 904 milhões e o mercado está aceitando pagar 677 milhões. E aí é por isso que dá esse desconto todo. Ele tem base 63,50, atualmente ele está valendo 54 e o mercado está aceitando pagar 40. Tendo fevereiro como referência, é um fundo que conta aí com 123 mil cotistas, quase 124 mil. Nesse slide a gente vê as negociações, né? Então atualmente ele está a R$40, inclusive é a mínima no último ano. Eu acredito, inclusive, que seja o menor valor que esse fundo foi negociado desde que ele veio ao mercado. E a máxima dele foi quase R$52, lógico que tudo isso no último ano. Então vamos lá, esse fundo veio ao mercado no final de 2019, antes da situação pandêmica. Então ele estava ali próximo do seu valor, né, 60 e poucos reais. Como o mercado estava eufórico, ele tem um descolamento chegando a R$72. Vê a situação pandêmica e desaba as cotas para mais ou menos 42. Rapidamente o fundo se recupera. Fica ali mais ou menos a 50 e pouco, depois lateralizado a mais ou menos R$60. E nesse momento aqui, tá pessoal? Desde o mês 6 de 2020 até setembro de 2021, esse era um momento que todos os fundos de laje, pelo menos a grande maioria deles, já estavam com bastante desconto. E esse fundo não estava, ele estava negociando próximo do seu valor patrimonial. Por que que isso aqui aconteceu? Esse fundo se sustentou durante todo esse período aqui, ó, porque, excepcionalmente aos outros fundos de lajes, ele tinha conseguido fazer uma venda de um ativo, inclusive lá para o RBVA, e aí o lucro desse ativo foi distribuído no decurso dos meses. E esse era um fundo que estava pagando muito, 100% ocupado e tal, e o pessoal, muitos desinformados, né, porque só olhava para dividendo, não sabiam da questão do fundo. Assim que cessa o pagamento extraordinário a mais de dividendos, começa a cota do fundo desabar. Ele sai do patamar de 60, fica um período ali 54, depois a 48, até dá um respiro. Ele tem esse fosso aqui, ó, mais ou menos no mês 7 do ano passado, beirando os R$40. Ele se recupera, fica lateralizado a 50 e agora, recentemente, ele teve uma queda gigantesca e está nesse patamar de mais ou menos 40. E na data que eu gravo o vídeo, inclusive, é a menor cotação dos últimos tempos. 24 de março é a menor cotação. Na minha humilde opinião, o que fez esse fundo se sustentar acima do normal, note, ele tinha um padrão de mais ou menos 35, 37 centavos de capacidade. E ele ficou durante um bom período entregando algo na casa de 45, fez entregas ali mais pro final, até mais, ó, 58, 56, 60 e tanto, 50 e tanto. Então assim, ele estava fazendo entregas acima de sua capacidade. Então quando ele volta para a normalidade, ele ficou entregando ali na faixa de 34 centavos durante o ano passado e para esse ano ele diminuiu para mais ou menos 31 centavos. Esse fundo já passou por 6 subscrições. Essa última que ele fez foi uma polêmica. Eu não ligo, mas o pessoal brigou que Vino, Rede Globo, Vino não presta, Rede Globo lixo e blá blá blá, né? Foi bem polêmica essa tentativa de captação aí. Então eles captaram para comprar o imóvel da Globo. E essa última subscrição foi entre janeiro de 2022, do ano passado. Aqui a gente vê as distribuições do fundo, então ele ficou estagnado em 34 centavos e infelizmente ele teve uma redução atualmente. As últimas duas entregas, ó, dia 28 de fevereiro, ele pagou no dia 14 de março, as duas últimas entregas, 31 centavos. Na época a cotação estava R$42 e dava um yield de 0,73. Como a cotação caiu mais, né, na data que eu gravo o vídeo, hoje o yield está em 0,76. No acumulado de 12 meses, esse fundo possui um yield de 9,84%.
E nesse slide a gente vê que diversos institucionais têm posição no fundo. O fundo da XP tem ali 1,21, o outro fundo da Vinci, que é o da própria casa, o fundo de fundos, tem ali 0,58, BLMR com mais ali 0,23 e mais vários outros institucionais montaram posição no Vino. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Qualquer doação é muito bem-vinda. Obrigado a todos vocês que colaboram. Nós temos dois canais que estão com clube de membros. O canal Amu Invest e o canal Amu Fiagro contam com clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Eu acho um valor bem baratinho, mas para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo, por exemplo, os vídeos estão sendo gravados com 1 semana de antecedência. Vocês têm preferência quando pede um vídeo e vocês ainda participam do nosso grupo fechado do Telegram. Por fim, eu elaborei 2 e-books. Eu criei um e-book Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Nesses e-books com linguagem simples, mas que na minha opinião pode ajudar demais, eu tento trazer de forma fácil, né, para ajudar vocês que estão investindo. Então, eu trago conceitos técnicos do que vem ser esses ativos e até também trago com minhas próprias palavras, tentando explicar e elucidar, né, de uma forma mais simples. Eu trago motivos pelos quais que se deve investir. Inclusive, nesse aqui de Fiagro, eu trouxe até um estudo que mostra os impactos que a inflação traz, né, causa para pessoas que não investem. Então, sim, tem bastante informação bem bacana, como comprar, tipos, vantagens, indicadores, enfim. E, por fim, como às vezes, né, as pessoas me procuram, eu presto mentoria, tem o pessoal do grupo de membros, tem as pessoas que tiram dúvida, o que eu sinto? Que muitas pessoas têm dificuldade na hora de estruturar, de montar uma carteira. Então, ao final do e-book, eu ainda mostro insights, dicas, né? Como você estruturar uma carteira diversificada. Em resumo, eu acho que pelo custo-benefício vale muito a pena esses e-books, tá? Considere adquirir para você presentear um amigo, um parente, ou até mesmo para ajudar o canal. Para quem quiser adquirir, até o final de abril, com o cupom AMU20, você vai ter 20% de desconto em qualquer um dos e-books. E eu fiz uma promoção assim, vai estar escrito assim, ó, combo 2 em 1. Você adquirir os dois de uma vez só, aí você vai ter um desconto que chega a ser 60%, 70%. E mais, você pode usar o cupom AMU30. Então quase que sai o mesmo preço se você comprar um só, sai se você comprar os dois. Tudo bem? Muito obrigado, tá? Todos vocês que têm ajudado aí comprando o e-book. Eu gostaria de reforçar, reiterar e agradecer imensamente os membros. Muito obrigado, Carlos, que se tornou membro aqui do canal Amu Invest, membro bronze. O Tadeu se tornou membro Rubi aqui do canal. O Adriano, ele é membro tanto aqui no Amu Invest, quanto também lá no Amu Fiagro. Muito obrigado por ser membro. O Alexandro, ele se tornou membro aqui no Amu Invest. E foi lá no Amu Fiagro também, se tornou membro, muito obrigado. E todos os membros do Amu Fiagro também são membros aqui no Amu Invest. Gente, muito, muito obrigado mesmo. Obrigado você que já foi membro e não é mais. Obrigado você que são os atuais membros. E vocês também que estão se tornando membros novos. Muito, muito obrigado. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Vamos lá. Na data que esse vídeo estiver indo ao ar, já vai ter ocorrido a situação do XPPR. Eu gravei o vídeo do XPPR com antecedência, lógico, de 1 semana. E aí, 2, 3 dias depois, a gestão solta o informativo que eles vão vender ativos lá. Já venderam, inclusive. E eu vi uma entrevista com o Baroni, eu até esqueci de trazer a foto para vocês, mas só procurar, tá? Lá o professor Baroni e a última entrevista que eles fizeram com a gestora do Vino. O Vino também pretende vender imóveis para diminuir a alavancagem dele. Então procura essa entrevista, que eu achei ela bem bacana, bem interessante. Então, assim, eu não peguei todo o relatório aqui que a gestora comenta, tá? Peguei só um trecho, eles falam. Pela baixa alocação de locais, é possível que a Bolsa surpreenda com uma alta em 2023. Historicamente, nos últimos 20 anos, sempre que a alocação chegou num nível tão baixo como observado no final de 2022, a Bolsa surpreendeu com alta significativa no ano seguinte. Vamos observar se esse efeito vai acontecer aqui em 2023. Ele está falando sobre os efeitos da Bolsa. No curto prazo, o principal item da agenda será a divulgação da nova regra fiscal. E isso aqui pode sim fazer com que a situação tanto de queda de Selic, várias situações assim, o mercado todo se anime com as novas regras fiscais. Aguardemos. Uma proposta coerente, ó, que ponha limites, essa proposta poderá ser um catalisador positivo.
Os desenhos iniciais dessa proposta parecem apontar nesse sentido. Vamos aguardar para ver. Resta aguardar os desfechos desse capítulo. Atualizações gerais, apesar do fundo ter apresentado uma queda recente na sua cota, o Vina ainda apresenta uma rentabilidade de 10,4%. Essa história de rentabilidade é muito pessoal, depende do seu John Cost. Eu nem gosto de olhar para esse tipo de situação não, tá? Então eu vou até pular essa parte, qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma lida aqui. Aqui a gente vê o slide do fundo sobre DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício. Presta bastante atenção aqui, tá? Nos números que eu vou te falar, porque eu vou usar esses números lá na frente. Eu fiquei pelo menos umas meia hora estudando esse relatório na hora que eu estava montando e fiquei bem confuso com as informações que eu vou apresentar para vocês. Então esse fundo de 500 milhões, a taxa seria 1,20. Como ele está nessa faixa, ó, entre 500 e 1 bilhão, a faixa é 1,10. E se ele conseguir exceder 1 bilhão, vai cair para 1%. Então, né, já está bem pertinho de 1 bilhão, tomara que eles consigam passar dessa faixa, apesar que eles estão dizendo que vão vender ativos, né? Taxa de performance de 20%, se bater IPCA mais 6. Agora vamos lá, o DRE do fundo em fevereiro. Para quem acompanha o canal sabe que o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa para gestão. Então, como que eu calculo isso? Isso aqui para mim é irrelevante, eu calculo na prática. Eu olho aqui as despesas, ó. Essas despesas, o que elas representam frente ao que o fundo receitou. Se tiver abaixo de 15, tudo bem. Então vamos lá, ó. O fundo receitou em fevereiro 8.394.000. Ele teve gastos, ó, resultado financeiro. As despesas financeiras foram de 3.416. Olha para esse número aqui, porque já a gente vai lá na frente, tá? E quais as taxas com gestão? 779 total. Então vamos calcular aqui, ó. 779 que multiplica 100 dividido por 8.394. Então, em fevereiro, as despesas do fundo estão ali quase no limite que eu acho caro. De 0 a 10, até 10 é o limite. De 10 até 15 eu acho caro. E acima de 15 aí, geralmente eu opto por não me posicionar. Eu vou ler aqui o que ele está falando sobre os dividendos e tal, que ele dá uma noção mais ou menos como é que o fundo está se posicionando. Então, ó, o resultado do fundo em fevereiro, foi de apenas 3.633.000. E note que ele distribuiu, ó, 5 milhões. Então, comeu um caixa desgramado, né? Comeu bastante caixa. O equivalente a 22 centavos. Esse resultado não inclui o aluguel referente ao imóvel Haddock Lobo, que representa 6 centavos, pois foi postergado para o início de março devido ao feriado de carnaval. Então, dessa forma, em março, o fundo receberá 2 aluguéis. Então, assim, ele recebeu menos, mas já pagou. E aí, mês que vem, ele vai receber bem a mais. E aí, ele vai e recompõe o caixa. Acredito que seja isso. Então, assim, ó, essa receita menor foi por causa disso, tá? Então, a receita dos imóveis em fevereiro totalizou 8.394. O resultado financeiro foi de menos 3.500.000. E a distribuição referente a fevereiro foi de 31 centavos por cota. E depois de tudo isso, o fundo ainda tem uma reservinha de 20 centavos por cota. Nesse vídeo aqui, ao contrário dos outros, vai ter informações que eu não vou trazer. Tá? Porque eu quis trazer uma informação bacana que eu achei sobre a alavancagem, tá? Então o fundo, infelizmente, diminuiu a banda da guidance dele para 30, 34, tá? E antes ela era um pouquinho maior. Então, isso aqui eu olho com maus olhos, né? Mas infelizmente, nem sempre, em razões aí macro, né? O fundo está tendo que dar uma recuada, dar uma diminuída nos seus dividendos futuros. Note aqui o seguinte, ó. O fundo possui de patrimônio dos imóveis 1.346 milhões. Ora, se ele vender um imóvel, mas também pagar a alavancagem, de uma certa forma o patrimônio não vai se mover tanto, né? Então o que acontece? Ele tem 1.346 milhões de patrimônio, ele tem dinheiro parado em caixa de mais 32 milhões, dinheiro a receber de mais 17 milhões, e aí a alavancagem total do fundo é de 507 milhões. Então quando você pega os ativos e diminui o passivo, é daí que se tira o patrimônio líquido de 904 milhões. Vamos lá. Se você também quiser fazer isso, você pode clicar. E eu nunca tive curiosidade, dessa vez eu fiz. O fundo possui, aqui ele vai falar sobre alavancagens, possui obrigações referentes à aquisição de imóveis a prazo, ó, de 507 milhões e líquido de aplicações financeiras 474 milhões, o que representa 35% do fundo. É uma alavancagem acima dos 30%, o que é um pouco preocupante, né? Desse total, vai vencer em 12 meses 34 milhões, ou seja, só com o dinheiro que ele tem em caixa, para esse primeiro ano ele está confortável. Não é a situação desesperadora do XPPR que chegou ao ápice, só que, na minha humilde opinião, foi por, assim, descuido, eles acharam que ia tentar fazer alguma manobra antes e não conseguiram. Então, o XPPR deixou chegar numa situação hipercrítica para se movimentar. A gestão já está falando de agora
que, se for o caso, se eles não conseguirem captar, que vai ser muito difícil captar abaixo do valor patrimonial, eles pretendem fazer venda de ativos. Já estão avisando agora, porque pode ser que o ano que vem eles não tenham recurso para começar a pagar os valores do ano que vem. Então note, ó, de março a dezembro de 2023, eles têm esses valores para pagar aí, que são esses 34 milhões, ó. Então, o que acontece? Eu gostaria que vocês olhassem isso, que é o que a gente vai observar lá na frente, no outro slide que eu vou trazer para vocês, ó. Se ele tá falando que eles vão pagar 34 milhões em 12 meses, eu acho, tá? Eu acho que geralmente eles pagam juros e correção monetária, e o principal vai ficando, né? E ele vai crescendo à medida que ele vai depois amortizando até um ponto que ele diminui. Eu acho que é isso, não sei. Então, o que eu fiz? Na hora lá que eu tava no relatório gerencial, se você clicar aqui, ó, você abre um destrinchamento dessa alavancagem. Menos mal que agora a gestora trouxe aqui um desmembramento aqui da dívida que o fundo possui. É uma dívida pesada, né? Todos os anos tem que amortizar uns valores altos aí, ó. Então, pelo menos eles estão sendo transparentes nesse sentido, né? Agora note isso aqui, ó. Lembra lá atrás... Ah, ainda bem que eu trouxe aqui, eu nem lembrava que eu havia trazido. Olha só, eu trouxe a DRE lá de novo, e o fundo teve como gastos, ó, 3 milhões e 416 mil. Isso aqui em fevereiro. Mas só que se você observar aqui, ó, vamos lá, ó, 3 de fevereiro, 6 milhões, não tá 6 milhões, ó, tá vendo que é 6,24? Eu não sei se isso aqui é 6 milhões e tal, isso aqui eu fiquei doidinho para um lado e pro outro e não consegui ver. Para mim, o que foi mais próximo desses 3,400, tá vendo aqui, ó, 3,600? Então eu não sei se ele amortizou 3,600. Eu sei que o somatório dos dois dá 9 milhões e tal, tá como liquidado, ó, 9 milhões tá como liquidado. Então pro mês que vem, teoricamente, ó, eu não sei se agora... porque assim, sempre tem um delay, né? Eu não sei se o próximo que ele vai ter que pagar é 3 milhões e 900, depois 4 milhões e 200. Eu não sei se isso aqui é milhões e tal, sabe? Mas pelos cálculos que eu fiz, se você pegar toda a alavancagem do fundo, 362 milhões, e dividisse em 15 anos, que é mais ou menos 180 parcelas, tá? Se não tivesse juros, o fundo teria que pagar mais ou menos 2 milhões por mês. Como incide juros, lógico, né? Então, eu tô achando que o que ele paga mensalmente são essas parcelas aqui de 3... Eu acho que isso aqui são 3 milhões e 600, 3.900, 4.200. Eu falo que eu acho, mas eu não tenho certeza. E o que eu acho que é desse jeito, ó? Se você observar, eu não trouxe aqui tipo a tradução disso aqui, mas tá vendo esse gráfico aqui mais clarinho? E depois de um tempo, tá? Lá para 2029, 30, ele vai começar a aumentar. E nessa faixa aqui, a outra contrapartida vai começar a diminuir até zerar. Então eu acho que é mais ou menos igual ao nosso financiamento habitacional, para quem tem financiamento habitacional. Você paga uma parcela, que eu acho que é esse mais clarinho, e aí essa parcela, ela quase não amortiza a dívida. E só depois, a metade do financiamento para frente, que isso aqui vai começar a incidir no financiamento e vai começando a amortizar a dívida. Eu acho que é isso. De novo, eu não tenho certeza absoluta. Mas eu fiz cálculo de todo jeito e isso aqui não bate com nada, sabe? Se ele pagou 3 milhões e 400, cadê esses valores? Eu olhei para trás e tal, não vi nada nesse sentido. Enfim, eu fiquei doidinho com esse trem, mas eu acho que é isso. Isso aqui, ó, outra situação que me deixou um pouco assim, é porque isso aqui é só o do Vino. Só que o fundo tem outros imóveis alavancados, sabe? Então, de novo, fiquei perdidinho. Se tiver alguém que entende mais e quiser deixar as explicações aí, é bom que a gente vai aprendendo, né? Eu sempre trago aqui, deixo claro que eu sou um investidor comum, não sou um profissional, e que eu me esforço para tentar aprender as coisas, descobrir na prática, sabe? O que eu sei que os financiamentos funcionam dessa forma que eu estou falando. Então eu acredito que isso aqui seja mais ou menos nesse sentido. Vamos à frente aí. Então, pessoal, antes a gente ver mais algumas outras informações a respeito desse fundo imobiliário, agora eu trago formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, nesse vídeo aqui deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva e ative o sino. Tudo isso é de graça, não custa nada, mas pra gente faz muita diferença. Comenta pra nós aí, desde que com educação, tá? Quem não tem educação, eu já bloqueio e nunca mais comenta aqui. Comenta pra nós. E aí, você gosta do Vino? Não gosta? Gestora boa, gestora ruim? Esse fundo não presta? Esse fundo é bom? Comenta se você tem, se você pretende investir, se você acha que agora, com toda essa queda, se é uma oportunidade. Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Nós temos 2 canais secundários, nós estamos tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Amuf Infra já conta com 139 inscritos e o canal Amudicas entrou em fase de contagem regressiva. Dos 1000 agora, só faltam 89. Colabore, ajude-nos a chegar nos 1000. Conto com a ajuda de vocês, já estão bem pertinho. E os nossos outros canais, os 4 canais, estão em outras plataformas. Considere lá, se inscrever e seguir, que ajuda demais. Aqui a gente vê sobre o mercado, né? Então assim, ó, roxinho mercado, azul Vino. Aluguel médio de mercado,
120 e o Vino tá alugando por 95. Isso aqui para mim eu acho como um ponto forte. Pode ser ponto forte, ponto fraco. Ponto fraco. Os imóveis são tão, entre aspas, tá? São tão ruins que tem que alugar abaixo do valor de mercado para alugar. Pode ser. Mas para mim é um ponto forte, que significa que, já que está abaixo de mercado, ora, se alguém sair, eles tendem a recompor rapidamente. Taxa de ocupação média do setor. O segmento aí, note que ele está com bastante vacância, na casa de 24% de vacância. Já o Vino, apesar de algumas vacâncias que ocorreram, ele vem melhorando a sua ocupação. De 95,8 para 98,9, apesar de ter tido uma pequena queda agora para 97,7. Ou seja, está bem melhor do que o mercado. Aí eles falam aqui, ó, em linha com o anunciado, no relatório de junho de 22, a DHL indicou a intenção de rescindir o contrato de locação, né? A área locada representava 2,6 da própria área total e 2,3 a receita atual. Além de multa contratual, o locatário deve cumprir o prazo de 180 dias de aviso prévio. Então, em dezembro, a locatária indicou que gostaria de estender a sua permanência no imóvel até fevereiro de 23. E em março anunciou a intenção de continuar mais um mês no imóvel. Ou seja, eles podem até sair, mas estão continuando mais uns meses a mais aí no fundo, né? E atualmente o fundo não tem inadimplência, não tem ninguém devendo no fundo. O que eu tento fazer aqui para vocês? Eu não induzo, pelo menos não é o meu objetivo. Eu não digo o que é bom, o que é ruim, eu não digo para vocês o que fazer. E assim, mesmo ativos que eu gosto, mesmo ativos que eu tenho, eu tento ser transparente de dizer o que eu tenho e falo bem ou mal. Pontos positivos desse fundo: não tá com alta vacância, ele tem ativos de contratos de longo prazo, tem boa liquidez, tem sim uma boa diversificação, mas olha um ponto muito ruim do fundo. Hoje ele tem 37% de exposição à Globo. Um único inquilino, 37%. Ora, se por algum motivo a Globo reincidir, tiver que sair e não quiser mais ficar no aluguel, pode impactar em 37% as receitas do fundo. Então isso é uma concentração e é muito perigoso. Então, esse eu acho como um ponto ruim. Agora, quem é o segundo maior inquilino? Eles mesmos. Eles são inquilinos deles mesmos. Então eles vão reincidir contrato com eles mesmos e vão prejudicar eles mesmos? Não tem nem sentido. Então 18% do portfólio eles mesmos ocupam. O que mais? Vitacom, 12%. É um percentual alto, mas assim, por ser imóveis é muito difícil você diversificar tanto assim, né? Então, aceitável. Um ponto forte. Ponto negativo, alta concentração na Globo. Ponto forte é que 69% dos contratos hoje são atípicos, são de longo prazo. Então isso eu vejo como um ponto forte, né? 31% típico. Ele tem uma exposição alta a São Paulo, ponto positivo, e 30% lá no Rio. Apesar da exposição no Rio, ele está tendo uma boa locação lá. E, principalmente, por causa da Rede Globo. Mas tem também ali Abril, tá? Então ele tem comunicação e mídia, 40%, 18% do setor financeiro, construção, 12%, 7% coworking. Ele tem diversos segmentos, que eu vejo também com muito bons olhos. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações, e eu gostaria de reforçar, reiterar: muito obrigado a todos vocês que apoiam gratuitamente o nosso trabalho. Muito obrigado a todos vocês que apoiam financeiramente o nosso trabalho. Em especial vocês que têm adquirido os e-books. Saiba que isso ajuda demais e faz com que eu consiga continuar trazendo esses vídeos gratuitos para vocês. Então, muito, muito obrigado. Eu vou ficar passando vários slides a respeito desse fundo, tá? E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!